Diga, Inês. Ô, professor, Pode falar. eu mandei um e-mail para o senhor em questão em relação às duas cadeiras que está faltando. O senhor não me respondeu ainda e eu tenho que devolver o contrato para o Edufred. Aí eu estou esperando o senhor fazer isso para me devolver o contrato. Pronto. Eu só vou ter acesso amanhã, tá certo? Porque como eu estava fora, eu não vi. Mas amanhã, antes de começar a aula, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Tu mandou no teu e-mail próprio, foi? Como é o nome do teu e-mail? Foi Inês_Maria, Pronto. spa@hotmail.com. Pronto. Inês_Maria, não é isso? É. Pronto. Eu já fico sendo, eu já procuro aqui. Tá ok? Eu não vou ficar doente. Tá certo, obrigada. Nada. Tá bom. Bom, pessoal, vejam só. Já são 7h05, tá? Em respeito aos que estão aqui, a gente já vai começar, tá bom? Conteúdo. Eu queria só saber se vocês já estão vendo a aula, né? A apresentação aí. Se vocês estão vendo. Então, né? Beleza. Pronto, a gente vai começar, né? Eu vou gravar a aula, enfim. Não sei se o pessoal tá achando que hoje é feriado, mas como vocês têm uma restrição de dias letivos por conta dos feriados na segunda-feira, a gente não podia deixar esse aqui, tá bom? Bem, a gente vai falar alguma coisa hoje sobre cirurgia de dente incluso, tá? Quando a gente fala de cirurgia de dente incluso, a gente também está falando não só do terceiro molar, tá? Mas a gente fala também de um canino incluso, né? Que pode aparecer tanto em maxila como em mandíbula, tá certo? A gente pode falar de qualquer dente incluso que não teve, tá? Por algum motivo, tá certo? O seu processo de erupção, ok? E aí, quando a gente pediu para vocês colocarem, né, naquelas atividades, raciocine o procedimento, né? E de acordo com as manobras fundamentais, né? Descrever, né? Então, alguma coisa a gente já vai falar nessa aula, tá certo? Então, a gente colocou, para a gente acolher esse paciente, existe isso? Se não existe, vamos tentar descrever, né? O pré-operatório, existe alguma preocupação, né, quanto a ele? Se existir, vamos descrever, tá? O transoperatório, certo? A gente vai ver hoje que existem algumas classificações, né, para esses dentes inclusos, tá certo? Se ele está submucoso, se ele é intraósseo, tá? Em específico, em relação ao terceiro molar, se ele está muito próximo do ramo mandibular, se ele está no plano oclusal do segundo molar, tá certo? Enfim. Então, a gente vai expor também aquelas situações da osteotomia, da odontosecção, porque isso são manobras fundamentais, tá? Isso são manobras que vocês podem realizar tanto na remoção de dentes, tá certo? Sem ser inclusos, tá? Como nesses dentes inclusos. O que a gente viu na aula anterior das manobras fundamentais, a gente já adiantou até o processo da realização das exodontias, tá certo? As simples, né? Entre aspas. Então, qual é o fórceps que eu utilizo para remover um molar inferior? Qual é o fórceps que eu utilizo para um molar superior? Né? Algumas questões a gente também colocou na prova.
E aí a gente verificando já os trabalhos, né? A gente percebeu que muita gente, assim, fomos do 8 ao 80, tá? Do 8 ao 80. Existe muita coisa que colocaram, tá certo? Mas, assim, às vezes não há nem a necessidade. Eu não sei se foi excesso de preocupação, né? O zelo demais, tá? Mas que a gente pode dar uma enxugada, certo? E outros, tá? Foram muito resumidos, tá certo? Muito resumidos. Então, assim, vamos tentar nivelar, tá certo? Para a gente entender como é que se processa essa situação do preparo do paciente, né? E raciocinar o procedimento. Mais uma vez eu reforço, próximo semestre vocês já vão estar em clínica de cirurgia. Então vocês não vão ter mais essa situação de, vamos ver essa classificação, vamos ver isso. Não, a parte teórica próximo semestre é muito curta, tá? É mais um bate-pronto, é mais uma revisão superficial, só para lembrar, tá bom? E o restante é a própria clínica, tá bom? Deixa eu começar a gravar aqui. Eu sei que vai ter gente que depois vai assistir. A internet tá meio devagar hoje. Bom, vamos lá. Então, para a gente falar de cirurgia de dente incluso, a gente tem que saber o que é impactação dental. O que é uma impactação? Tá? Então, assim, ou impactação ou inclusão dental. Ela está se tornando um problema cada vez mais frequente, tá certo? Então, antigamente, nós tínhamos uma certa casuística, mas com o passar do tempo, com a mudança de dieta, com a evolução do homem, tá? Existe uma tendência maior de impactação. Então, nós vamos ter os terceiros molares inferiores, superiores, caninos superiores e pré-molares inferiores, tá? E aí, quando a gente coloca nessa sequência aqui os terceiros molares inferiores em primeiro lugar, é porque geralmente eles são os últimos dentes a erupcionar, ou pelo menos a ter todo aquele processo de formação dentária, né? Dos estágios de Nola, tá certo? Então, é um dente que ele tem a sua formação de coroa, tá? E ele vai tendo a sua risogênese tardia, onde eu já tenho todos os dentes praticamente erupcionados em oclusão. Então, por serem os últimos dentes, eles vão ter uma maior possibilidade de não encontrar o quê? Espaço. Então, se não encontra espaço, ele não vai erupcionar. Se ele não erupciona, então ele vai ficar impactado, ok? E geralmente essa impactação é resultado de uma obstrução mecânica. A gente vai ver mais à frente uns desenhos que a gente planeja na cirurgia para remoção dessa obstrução mecânica, tá? E vejam, a obstrução mecânica é o próprio dente incluso, tá? E a gente vai explicar o porquê isso, certo? E que impede a formação e a migração desse dente ao seu estado normal. O estado normal, pessoal, é quando a gente fala que ele está em oclusão, que é a sua posição fisiológica na arcada dental. Então, o dente, quando ele está impactado, ele está impossibilitado de chegar no seu processo fisiológico normal, que é o momento de oclusão. E aí, vejam, a evolução, ela está diretamente relacionada a isso. Todo mundo sabe que é um processo lento de adaptação, tá? E muito está relacionado à mudança de dieta. Inicialmente, nos primórdios, né, a dieta era mais dura, crua, né, mais fibrosa. Hoje, a nossa alimentação é basicamente pastosa, tá? Então, a força, né, a necessidade de utilizar o rasgado do alimento, mastigado do alimento, ela tende a diminuir. E isso é uma informação genética que vai passando de geração a geração. Existem casos, por exemplo, que pacientes eles não desenvolvem tanto os terceiros molares, tá certo? Como os incisivos laterais. Tá? Por quê? Porque a lei do uso e desuso. Então, se eu não utilizo um determinado órgão,
Então, para que ele vai ficar ali? O apêndice. O apêndice, existem algumas classificações que consideram ele como um órgão vestigial, tá? Antigamente, eu digo antigamente, tá? Ele tinha alguma função, ele era mais desenvolvido. E aí, com o passar do tempo, principalmente com a mudança da dieta, ele foi deixando de ser utilizado. E aí ele foi involuindo, tá? A mesma coisa são os terceiros molares. Nós tínhamos, e hoje, tá? Quando a gente encontra um paciente com um quarto molar, chega uma raridade, certo? Mas aí eu tenho um paciente que a grande maioria não tem quarto molar. Eu já tenho pacientes que já não tem terceiro molar. Por exemplo, eu mesmo, eu não tive terceiro molar. Nem superior, nem inferior. Não tive. Mas o meu irmão, por exemplo, ele teve os 4, tá? Então, veja, já na evolução, tá certo? Já tem o perfil de paciente que não aparece o terceiro molar, certo? Só que ainda não é, digamos assim, levado em consideração como uma forma decisiva nessa casuística da inclusão dental, tá? O que é levado em consideração na evolução é a não formação dela, tá? E aí, uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, a gente vai herdar as características do papai e da mamãe, tá? Então, digamos que minha mãe tem dentes grandes e maxila pequena. E meu pai tem dentes pequenos e maxilares grandes. Ele pode coincidir de ter maxilares grandes e dentes grandes. Ele pode coincidir de ter maxilares pequenos e dentes pequenos. Mas ele pode coincidir de ter maxilar pequeno com dente grande. Tá? E aí, quando tem essa junção, o que é que acontece? Eu não tenho espaço. Tá certo? Então, isso aí são situações que também fazem parte do processo de evolução, tá? Então, o crescimento da caixa craniana, em detrimento dos maxilares, pode ser considerado um dos fatores de causa dessa impactação, tá certo? Então, existe um crescimento, tá? Que é programado das fontanelas, tá certo? E existe um crescimento, tá? Do meu víscero-crânio. Acho que vocês devem lembrar, neurocrânio e víscero-crânio. Se o meu víscero-crânio, ele não é estimulado, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver. Exemplo, as crianças que ficam chupando o dedo ou chupeta, o que é que acontece quando elas ficam um pouquinho mais grandes, maiores, mais velhas? Então, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, ele é dentuço. Ele é dentuço por quê? Porque chupou muito dedo de chupeta quando eu era mais novo. Tá certo? Então, assim, se existe um estímulo, os meus maxilares, eles vão crescer. E eles vão crescer na mesma proporção, tá certo? Do crescimento da caixa craniana. Agora, se eu tenho um maxilar que não é hiperativado, é um paciente que só vive comendo papa, comendo iogurte, papa, suco, vitamina, essas coisas. Ele não mastiga, não estimula, eu não vou ter crescimento muscular, não vou ter crescimento de maxila, não vou ter crescimento de mandíbula, mas os dentes, eles vão ter o seu crescimento normal, tá certo? E mais uma vez, ó, a dieta, tá certo? Ela vai estar diretamente relacionada a isso, certo? Então, hoje, nossa dieta ela é mais pastosa. Você vai para um restaurante, por exemplo, vou comer um filé parmegiana, beleza. Quer com batata ou com purê? Purê. Então, o macarrão você bota, já é muito, muito papa, né? Você já come o purê. Você pega aquela carne que é o filé com queijo, você parte, mas se desmancha da boca. Qual é a exigência mastigatória que você está fazendo? Nenhuma, tá? Nenhuma. Então, essa lei do uso e do desuso, ela está muito, tá certo, relacionada com essa situação, tá? Da possível impactação, ok? E aí, veja, o paciente, ele não vai sofrer mutilação em seu período de infância e adolescência, tá? Quando, tá certo, existe aquele senso preventivo. Quando a gente fala em preventivo, pessoal, hoje nós temos uma especialidade chamada ortodontia, tá? Então, bota o aparelhozinho, né? Tá, beleza.
Mas dentro da ortodontia nós temos a ortopedia funcional dos maxilares. Então, os pacientes que já é diagnosticado essa atresia, essa dificuldade, esse atraso do crescimento dos maxilares, o que é que aconteceu? Se coloca dispositivo para ativar o crescimento dele. Então, se eu coloco um dispositivo na maxila ou na mandíbula e ativa o crescimento desse osso, o que é que eu vou proporcionar? Eu vou proporcionar espaço viável para meu dente erupcionar, tá? E quando a gente fala de mutilação, é porque existem ainda situações que, não, vamos tirar esses dentinhos de leite aqui, vamos tirar esses dentinhos para criar o espaço. Isso era antigamente, tá certo? Isso era antigamente. Tem que ficar removendo os elementos dentários, tá certo? Para ficar acomodando os que estavam erupcionando, tá? Hoje, a ortopedia funcional dos maxilares, tá? Ela exerce um papel fundamental. Por exemplo, o sobrinho da minha esposa tem, acho que 7 anos. Ô, Andressa, Henrique tem quantos anos? 7 anos. Ele tem 7 anos de idade. E ele já está usando um aparelho ortopédico na região de maxila. Tá? A maxila dele é atrésica, tá? Tem um palato um pouco ogival. Os dentes já estão começando a erupcionar, mas já estão erupcionando de forma apinhada, né? De forma errada. Então ele já está usando um aparelhinho para ativar esse crescimento da maxila, para que não comprometa, tá certo? Ou a erupção errônea de um dente, ou até mesmo a impactação de um dente que ainda vai se desenvolver, ok? E aí, vejam, tendo essas referências, né, de evolução, mastigação, hiperatividade, hipoatividade, tá certo? Aí a gente começa a pesquisar a questão dos dentes inclusos, tá certo? Então, assim, todo dente incluso é aquele que, chegada a sua época normal de erupção, ele não irrompeu na cavidade oral. Tá? Então, vocês devem ter visto isso em anatomia dentária. Todo dente ele tem uma faixa etária de erupção. Tanto os decíduos como os dentes permanentes. Tá? Então, mais ou menos com 5 ou 6 anos, eu já vou começar a ter o meu 31 e 41. Geralmente com 12 anos eu tenho a erupção do 13 e do 23. Tá? 18 anos geralmente é o meu terceiro molar. Tá? Então, assim, cada dente ele vai ter sua faixa etária para erupcionar. Passou disso, já é uma impactação, tá certo? E aí a gente tem que correr atrás para descobrir o que é que está causando isso. Então, isso é um estudo para essa situação de dente incluso, tá? Todo dente incluso, ele tem que ser removido, tá certo? E aí a gente sempre coloca isso na balança, desde que os benefícios sejam maiores do que os malefícios, tá certo? Quando não pode ser removido, ele tem que ser preservado, acompanhado. Por quê? Porque ele é um cisto em potencial. Lembram que eu tenho um folículo pericoronário? Aquele folículo pericoronário, ele tem um retículo estrelado, né, do órgão do esmalte. Existe, tá certo, algumas lesões que podem desenvolver-se, tá certo, de uma degeneração desse folículo, tá? Por isso que quando vocês tiverem um paciente, por exemplo, eu já peguei paciente com 55, 58, 62 anos, com dente incluso, mas estava lá, estava na dele, quietinho. Na panorâmica, estava de boa. Para que inventar de fazer uma cirurgia? Vamos acompanhar. Então, a cada 6 meses, repete o raio-x, tá? Repete o raio-x. E, de preferência, repete na mesma clínica. Para quê? Para nós termos um padrão de exame. Se ele vai para a clínica, digamos, aqui em Garanhuns nós temos 3 clínicas. Vai na Max Face. Pronto, beleza, tirou um raio-x. Vai na Doc Oral, beleza, fez outro raio-x. Com 6 meses, eu vou lá na Ceorga, beleza, fez outro raio-x. Os aparelhos mudam, tá? As técnicas mudam, os programas mudam. Então, a gente não tem referência para saber se aquele espaço do folículo está normal, tá? Está dentro do padrão de normalidade,
ou se já está virando uma lesão, tá bom? Então, sempre é prudente a gente fazer isso, certo? Mas, como a gente falou anteriormente, eu mesmo, a grande maioria dos elementos, tá certo? Incluso a gente faz a remoção, tá certo? E aí a gente sempre procura fazer uma remoção precoce, tá? Por quê? Porque reduz a morbidade pós-operatória e permite melhor cicatrização, tá certo? Por quê? O paciente jovem tolera melhor a cirurgia, tá? Ele tem uma melhor cicatrização. Por quê? Porque o sistema fisiológico dele está bombando, tá? Tá bombando. Em pacientes jovens, é melhor você remover um terceiro molar com raiz formada ou sem raiz formada? Sem a raiz estar formada. Por quê? Porque você tende a desgastar menos estrutura óssea, tá? Porque se você tem um elemento com raiz, você, além de criar o espaço com a osteotomia, você também tem que realizar cortes no dente. Você tem que realizar odontosecção. E isso tudo aumenta o tempo cirúrgico, tá certo? Então, se aumenta o tempo cirúrgico, aumenta aquele processo inflamatório no paciente, tá bom? Então, assim, quanto mais cedo, melhor, tá certo? Por isso que a gente sempre indica a orientação de procurar um ortodontista. O ortodontista, ele vai solicitar os exames e sempre vai orientar o paciente o melhor momento de se fazer a cirurgia, tá? Então, para remoção de terceiro molar, pessoal, a gente sempre tem que estar andando junto com o terceiro molar, com o ortodontista. Porque o ortodontista, ele vai planejar o tratamento também com a remoção desses dentes, tá bom? Existe um período ideal, tá certo? Então, após a formação do primeiro terço radicular, tá certo? E antes da formação do segundo terço. Então, esse segundo terço aqui é justamente quando eu já tenho um esboço da raiz, tá? Esse primeiro terço radicular, basicamente, é aquele colo cirúrgico, tá? É o colo cirúrgico do dente. Então, é quando eu tenho uma estrutura já mineralizada, tá? Onde eu posso realizar um apoio com o meu elevador e ele pode sair facilmente com o movimento de alavanca, ok? Então, existem indicações e contraindicações para remover os dentes inclusos, certo? Eu acho que para quase tudo, tá certo? Existe indicação e contraindicação. Mas as indicações, falta de espaço, tá? É a primeira, certo? Posicionamento incorreto, tá? Sem possibilidade de correção. Existem algumas situações que, por exemplo, um canino, né? Canino. Você consegue tracionar o canino para ele ficar no seu espaço e na sua posição. Porque vocês devem lembrar da chave de canino, tá? Eu tenho aquela guia canina. A guia canina, tá certo? Ela é primordial para a gente saber aqueles movimentos de expulsão, tá certo? Da ATM, ok? Onde eu faço aqueles movimentos de lateralidade, certo? Pericoronarites recorrentes, tá? Que são aqueles processos inflamatórios / infecciosos, tá certo? Reabsorções ou cáries no segundo molar, tá certo? Que já está erupcionado. Vocês vão pegar essas situações. Instalação de prótese, ortodontia, até mesmo alguma situação de instalação de implante também, tá bom? Processo patológico associado ao elemento, certo? Então, é por isso que a gente sempre solicita um exame radiográfico do tipo panorâmica, porque às vezes o paciente ele não sente nada, pessoal. Ele não sente uma dor, ele não sente um incômodo, ele não sente arder, não sente sangrar, não sente nada, nada. Mas aí ele passou por você, tá? E aí você não teve a curiosidade de saber, ó, vamos ver se ele tá de boa, né? Se não tem nenhuma alteração óssea. E aí você solicita um raio-x panorâmico, né? Dos maxilares. E quando você vê, opa, ó, o paciente tem uma lesão. Certo? Muita coisa a gente descobre assim, pessoal. Muita coisa. Alguns sintomas de etiologia indeterminada, tá? Então, dor na ATM, cefaleia, zumbido, alopécia. Cara, é tanta situação assim. Igual, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tem um terceiro molar aqui, então vamos remover e vamos ver se dá certo. E às vezes dá, tá certo?
Então, já tive paciente com dor na ATM, depois da cirurgia melhorou. Paciente com cefaleia, depois da cirurgia melhorou. Paciente que tinha zumbido, né, no ouvido, tá, depois melhorou, tá? Só não tive esses pacientes aqui de alopecia, tá certo? Da perda do pelo, tá? Isso aí eu nunca tive melhora, não, certo? Mas essas situações que são mais comuns, tá certo? Não se tem, digamos assim, a certeza da melhora. A gente sempre pode sugerir ao paciente, eu digo, ó, isso pode acontecer, pode melhorar, tá? Porque assim, se você compromete, né, o sucesso, né, do seu tratamento, a melhora daquela condição clínica que você não tem certeza, ó, aqui é determinado, e você não tem certeza da etiologia, se você fizer a cirurgia e o paciente não melhorar, ele vai cobrar de você, certo? Ele vai cobrar de você. E como é, ô doutor, ô doutora, mas você disse para mim que eu ia melhorar e eu não melhorei, tá bom? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. E algumas contraindicações, né? Então, má condição sistêmica do paciente. Isso aí a gente tem que ter muita atenção, tá? Na anamnese a gente consegue avaliar isso. Proximidade com acidentes anatômicos importantes, tá? Então, eu tenho pacientes que têm alguns elementos dentários muito próximos de algumas artérias, né? Próximas, e às vezes não é nem próxima, as raízes abraçam o nervo, tá? Então, a probabilidade de você seccionar o nervo é grande, então, existe essa contraindicação. Paciente idoso, paciente muito jovem. Não, com 13, 14 anos, o cara já começou a aparecer aquele esboço do terceiro molar. Vou tirar. Não faça isso. Uma vez eu fui para um congresso chamado da SOB, né? Fui em São Paulo e foi muito interessante porque um cara foi apresentar um trabalho, aí mostrou, assim, caso raro, paciente com 4 tumores odontogênicos adenomatoides na região dos terceiros molares, né? O paciente tinha 16 anos de idade, certo? E aí mostrou que o tumor odontogênico adenomatoide, ele vai ter esmalte, tá certo? Ele vai ter tecido dentário, enfim, uma série de estruturas que são muito similares a um dente. E aí fez o trabalho, mostrou o histológico e tal. E aí no final da apresentação o professor disse, ô cidadão, você já cogitou a hipótese disso ser o terceiro molar? E aí o cara ficou assim, gaguejando. Então assim, tenham muito cuidado com pacientes muito jovens, tá certo? Ah, mas eu tenho que tirar por quê? Se tiver indicação da ortodontia, beleza, discute com o ortodontista, tudo bem. Ah, não, mas é um parente meu, é um primo meu, é meu irmão, não sei o quê. Tenham prudência, tenham cuidado, tá? Façam um raio-x, acompanhem, e quando surgir aquele terço inicial, tá certo? Que é aquela parte mineralizada do colo cirúrgico do elemento, aí sim, aí a gente já consegue, tá certo? Programar a remoção, tá bom? E processo infeccioso agudo, tá? A gente viu no slide anterior que a pericoronarite recorrente é uma indicação, né? Beleza. Mas aqui eu boto como contraindicação um processo infeccioso agudo. Professor, não estou entendendo. A gente trata primeiro aquele quadro clínico, tá? Então, a gente vai fazer uma irrigação, tá certo? Vamos fazer uma curetagem daquela área para remover aquela sujeira. Vamos melhorar aquele aspecto local inflamatório, tá? Depois que a gente melhora, aí sim, a gente vai lá e remove o elemento, ok? Mas naquelas situações agudas, o ideal é a gente tratar aquele agudo, tirar o paciente daquele sofrimento, tá? Então, ó, existem algumas situações que podem complicar a técnica operatória, tá? Então, curvatura normal das raízes, são as dilacerações, tá certo? Hipercementose, são aquelas raízes que são mais gordinhas, tá certo? Proximidade com o canal mandibular ou seio maxilar, tá? Então, aqui é parestesia e aqui pode cair no seio maxilar. Grande densidade óssea, o idoso tem uma parte cortical muito mais desenvolvida e pouca medula. Então, quando você for cortar, vai ter que irrigar bem, irrigar. Por quê? Porque eu posso ter osteites, eu posso ter osteomielites por conta disso, tá certo? Por isso que em pacientes idosos a gente tem uma certa preocupação e cautela, ok?
e espaço folicular coberto por osso, tá? Então, às vezes existe aquele osso que a gente vai ver, né? Que cobre todo o dente. E ele cobre, inclusive, o espaço folicular. Quando a gente vai remover aquela tampa ali em cima, tá? Às vezes a gente pode lesionar esse tecido, tá certo? E pode ficar algum fragmento dele dentro daquela loja cirúrgica. E aquela loja cirúrgica, tá certo? Que vai ficar com aquele restinho de tecido, aquele tecido, ele pode vir a desenvolver uma lesão, tá certo? Então, são situações que não vão impedir a realização da cirurgia. Pode complicar, mas se você planejar, a gente tem como resolver, tá? Anquilose, tá? É a união de dente e de osso, tá certo? Então, isso aqui é um pouquinho chato, a gente tem que exercer um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de força, tá certo? O músculo orbicular pequeno, o cara que tem a boca pequena, tá certo? A boquinha pequena para abrir é muito complicado, certo? A mesma coisa são os pacientes com abertura de boca limitada, às vezes por uma situação de uma DTM, tá? Então, às vezes a gente opera paciente, né, nessas situações, e o que é que a gente faz? A gente faz pré-medicação, tá? Não só para cirurgia, mas também uma pré-medicação para alívio da DTM. Então, a gente utiliza um relaxante muscular, a gente utiliza um analgésico, tá certo? Que ele atua muito bem em articulações. Por quê? Porque o paciente vai ter que abrir a boca, você vai ter que fazer o procedimento. Vai gerar um incômodo no paciente? Vai, isso é fato, mas ele já vai estar medicado. E o pós-operatório dele não é tão sofrido, tá certo? Não é tão desconfortável, ok? Língua grande, tá certo? Tem gente que fica com a língua, é normal, mas fica mexendo a língua para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É complicado, tá certo? Às vezes a gente tem que dar um carão no paciente para o paciente se controlar, tá certo? Digo, bicho, deixa essa língua parada aí, pelo amor de Deus. Bom, e aí a língua fica parada, certo? E aí vejo, quando a gente começa a avaliar indicação, contraindicação, algumas situações que podem interferir na técnica, e vejo, quando a gente fala em técnica, lembrem sempre, manobra fundamental de cirurgia. Diérese, exérese, síntese, tá? As manobras são essas. A exérese, eu posso ter ali a osteotomia, a odontissecção. Então, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso, ok? Isso é a técnica, beleza? Então, ó, a gente, para fazer o planejamento, para executar um planejamento para remoção de um dente incluso, a gente tem que classificar ele. Nessa situação de classificação, pessoal, a gente está no nosso momento de pré-operatório, beleza? Está no momento de pré-operatório. Quando a gente postou aqueles casos clínicos para vocês, o que foi que eu disse a vocês? Eu não quero que vocês se preocupem em classificar a posição deles, certo? Por que eu não queria aquilo? Porque não era o momento. O que é que eu queria que vocês já tivessem assim, uma visão e já fossem se acostumando? É com a possibilidade de, como é que eu vou fazer isso aqui? Será que aqui eu preciso de uma incisão? Será que aqui eu vou ter que fazer uma osteotomia? Será que aqui eu preciso de uma odontissecção? Tá? A ideia é essa. E aí a gente parte para a classificação. Então nós temos a classificação de acordo com o tecido de recobrimento, tá? Então a gente avalia o tecido que está recobrindo aquele dente, que está impactado. Existe uma classificação de Winter, que é o posicionamento do terceiro molar em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar inferior, tá? Então eu tenho o terceiro molar e ele faz referência ao longo eixo do segundo. Nós temos a classificação de Pio e Gregory, que também faz uma análise do meu terceiro molar no sentido ocluso-apical entre a distal do segundo molar e o ramo mandibular, tá? E a classificação segundo o tipo de inclusão, se ele está totalmente intraósseo, se ele é submucoso ou se ele é semi-incluso, certo? Ô, professor, e como é que eu posso, né, ter uma noção melhor disso, tá certo? Ficou um pouco confuso. Vamos mostrar uns exemplos, certo? Então, em relação à natureza do tecido de recobrimento, ele pode ser intraósseo, está totalmente dentro do osso, semicluso e submucoso. Intraósseo,
Estão vendo a figura, não estão? Então, intraósseo é isso aí. Totalmente circundado por quem? Por tecido ósseo. Tá certo? Então, ó, dilaceração radicular, isso aqui pode o quê? Complicar a execução da técnica. Tá certo? Ó, o espaço do folículo pericoronário. Ó, tá? Então, aqui é um espaço, veja, que esse espaço, ele já é um espaço diferente a esse que está na mesial. Então, vejam, será que aqui ainda é folículo pericoronário ou já pode ser um sítio de uma alteração? A gente não sabe. Geralmente, pessoal, quando esse folículo pericoronário ele tem mais de 1 milímetro, né, de distância, 1 milímetro de diâmetro, a gente já pode considerar uma entidade patológica, ok? Então, ó, intraósseo, está totalmente dentro do osso, beleza? Submucoso, ó, eu não tenho o meu tampão ósseo aqui, eu não tenho o meu tampão ósseo, o meu dente está abaixo do nível, tá certo, do plano oclusal. Quem é que recobre ele aqui? Mucosa, tá certo? Quem recobre ele é mucosa. Quando vocês forem realizar a incisão e realizar o descolamento do tecido, ele já vai aparecer a janelinha, tá certo? Então, isso é um padrão submucoso. E o outro, semi-incluso? O semi-incluso, isso, tá? Ele já tem uma comunicação com a cavidade bucal. Não existe essa erupção completa. A erupção é parcial. Então, isso aqui configura, às vezes, as situações de pericoronarite, tá? Aqueles processos inflamatórios / infecciosos. Alimento junta aqui, fermenta, isso aqui pode ficar vermelhão, pode ficar com edema, paciente fica com dor, fica com trismo, enfim, aquela série de situações, tá? Ah, o paciente chegou nessa configuração, se eu tiver com um quadro agudo, primeiro eu trato isso, tá? Para depois remover o elemento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Se vocês tiverem, vocês sinalizem, pelo amor de Deus, viu? Bom, vamos embora. A classificação de Winter, tá? Então, a gente já viu aquela do tecido que recobre, certo? Então, a de Winter avalia o posicionamento do terceiro molar em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar. Aí ele pode ser vertical, mesioangular, distoangular, horizontal, horizontal vestibular e horizontal lingual e invertido, tá? Quando a gente fala horizontal vestibular e lingual, a gente consegue ter uma determinação desse posicionamento, principalmente através da tomografia, beleza? Principalmente através da tomografia. Mas como é que a gente vê isso aqui? Impactado vertical. Vê, ao longo eixo do meu segundo molar, tá? Vê o longo eixo do meu terceiro molar, tá? Então ele está paralelo, tá certo? Então, nessa configuração paralela, ó, a gente vê que ele está numa situação o quê? Vertical, tá certo? Então, essa é a posição mais tranquila para você classificar. E aí você vai olhar essa daqui, tá certo? Então, você está vendo que se a gente traçar uma linha do longo eixo do dente, você vai ver que ela não está paralela ao do segundo molar. Ela está mesializada, ela está inclinada para mesial. Então, é uma configuração que mesio-angular, ok? O disto-angular é o contrário. Então, veja, eu comecei com vertical, que está paralelo ao segundo eixo, né, do segundo molar. O outro estava inclinado para o quê? Para mesial. Beleza. E esse daqui, se eu traçar aqui a linha vai ficar para distal. Então, ele é disto-angular. Veja, eu não estou classificando aqui, pessoal, está perto do alveolar, está dentro da rama. Não. Vamos logo ter a noção. Se ele está vertical, mesial ou disto-angular, beleza? Por quê? Porque eu tenho, ó, configuração também horizontal. Ô, professor, veja, esse horizontal, disto, tal, ele pode ser incluso, semi-incluso? Pode, pessoal, pode. Aquelas 3 primeiras configurações que nós mostramos logo no início, tá? Elas podem se aplicar em qualquer uma dessa classificação aqui, tá bom? O meu dente, ele pode ser horizontal, totalmente incluso. Mas aqui na figura, por exemplo, ó, ele não está totalmente incluso, tá certo?
Mas o que é que eu vejo aqui, ó? Então, que o longo eixo do meu terceiro molar forma uma angulação de quase 90 graus com o meu segundo. E aí, o que é que acontece? A gente coloca ele numa classificação horizontal, ok? Pessoal, se tiverem alguma situação de dificuldade, não está entendendo, me avisa, beleza? Sinaliza, eu estou vendo no chat aqui, professor, não entendi isso, volta para a gente ver, ok? Por que é que eu me preocupo com isso? Veja, não é uma classificação, ô professor, eu vou aprender essa classificação hoje, que nada, vai nada. Isso é algo que vocês vão... Oi? Alô? Bom, isso é uma classificação que vocês, olhando, né, os exames radiográficos, tá certo? Vocês vão treinando, 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 treinando. E eu digo a vocês, vejam aí, sei lá, de algum parente na internet, vão vendo isso aí e vão treinando, vão classificando. Quanto mais raio-x você avaliar e você começar a classificar ele, você já fica com uma percepção mais rápida, tá certo? De planejamento, ok? Horizontal vestibular ou lingual. O dente ele está totalmente dentado, com a face oclusal voltada para onde? Para vestibular ou para lingual. A gente tem essa configuração na panorâmica, tá? Ah, não, eu estou olhando assim, eu acho que ele está por aqui. Não, você não sabe se ele está para vestibular ou para lingual. Nessa configuração a gente pede a tomografia, ok? E aí uma das situações complicadas, né, é o dente invertido, certo? A gente já teve a oportunidade de operar alguns casos de dente invertido e olhe, não é moleza não, viu? É meio complicado, mas enfim. O dente ele tá de cabeça para baixo, tá? Ele fica de cabeça para baixo, não sei o que bexiga foi que aconteceu para o germe dentário inverter e ele vai descendo, tá certo? E ele vai descendo. Situação que a gente sempre tem que pedir uma tomografia, tá? Por quê? Porque a coroa ela tem um diâmetro muito maior, né, do que a ponta das raízes, para a gente fazer a relação com o alveolar. Mas é ele de cabeça para baixo, beleza? Então essa é a classificação de Winter, tá? Vertical, mesoangular, distangular, horizontal, não tem erro, tá bom? Não tem erro, é a classificação de Winter, tá? Vamos para a classificação de Pell e Gregory, certo? Essa de Pell e Gregory, ela é uma classificação que às vezes muita gente confunde e erra porque tem pressa em classificar. Tem pressa, tá certo? Tem pressa. Mas se fizer com calma, dá para desenrolar. Porque, vê só, ele vai avaliar o posicionamento do dente no sentido ocluso apical, de cima para baixo. Ocluso apical, de cima para baixo. E entre distal do segundo molar e o ramo mandibular, de frente para trás. Tá certo? Então, ocluso apical e de distal para mandibular. Beleza? Então, de cima para baixo, de um lado para o outro. Classificados na posição A, B e C. Então, é o posicionamento no sentido ocluso apical, de cima para baixo. Beleza? De cima para baixo. Classificação 1, 2 e 3. Em relação ao ramo mandibular, de frente para trás. Ok? De frente para trás. Professor, que danado é isso? Vamos lá. Posição A. Ó, o meu primeiro molar, segundo molar, e eu traço uma linha paralela a esse plano. O plano oclusal do elemento, ele está ou mais instruído, ou até mesmo no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar. Essa é a minha posição A. Então, ele está na mesma linha ou um pouquinho mais acima. Certo? Beleza. O B, ele não está no mesmo nível. Ele está entre a face oclusal e a região cervical do segundo molar. Essa é a minha posição B. Ô, professor, mas veja, ele está intraósseo. Beleza, está intraósseo. Tá certo? Ô, professor, mas ele poderia estar semi-incluso? Poderia também. Então, veja, quando vocês forem classificar os terceiros molares, né? Vocês vão classificar quanto ao tipo de tecido que está recobrindo, vão fazer a classificação de Winter, né? Se ele está vertical, horizontal, mesoangular e tudo, e vão fazer essa também de Pell e Gregory, tá? Então, olha, é um terceiro molar que ele está intraósseo, distoangular, numa classificação
B3, por exemplo. Tá certo? Então, quando a gente diz assim, que às vezes o pessoal erra, repita o A. Tá vendo o A, Bruno? Tá vendo o A? Vamos fazer só o seguinte aqui, ó. Nessa posição aqui, a gente já tá vendo que ele é vertical, beleza? Vertical, ó. O longo eixo dele tá paralelo ao longo eixo do segundo molar. Vertical, tá? Beleza. Você tá vendo que ele tá extruído, ele não tá dentro do osso. Então, isso aqui é uma configuração de semi-incluso, certo? Eu posso ter uma gengiva aqui nessa distal, que vai infeccionar e vai gerar uma pericoronarite, beleza? Então, ó, ele é semi-incluso, vertical. Mas aí, Bruno, é o seguinte, no meu segundo molar, isso a gente vê com a panorâmica, eu vou traçar uma linha imaginária seguindo esse plano do segundo molar. Então, a face oclusal, o topo da cúspide desse terceiro molar, ele vai estar no mesmo nível do meu segundo. Deu para entender? Ele vai estar na mesma altura. Por quê, Bruno? Vê só. O B, ele está mais baixo. Certo? O B, ele não está na mesma linha. Se ele tivesse na mesma altura, Bruno, se ele tivesse na mesma altura, seria o A. Mas como ele está no meio, tá certo? Entre o plano oclusal e entre o cervical, ele é o B. Deu para entender o A? Vê a figura do A e do B. Vê a figura do A e do B. Deu para perceber isso? Certo? E você vai entender mais ainda agora, quando eu mostrar o C. Vê só, ó. A, B, C. Ok? O que é que está acontecendo? É como se meu dente ele tivesse descendo. Ó. Certo? Ó. A, B está no meio e o C está abaixo da cervical do segundo molar. Beleza? Então, ó, de novo. A está no mesmo plano, as cúspides dele estão no mesmo plano oclusal. O B, as cúspides vão estar entre o plano oclusal e entre a região cervical. E o C está abaixo da linha cervical do segundo molar. Alguém não entendeu isso? Eu vou ficar repetindo aqui as figurinhas só para vocês. Ó, A, B, C. Ok? Vê aqui, ó. A está em cima, B está no meio e C está embaixo. Ó, A, B, C. C, B, A. Ok, pessoal? Beleza, vamos embora. Vamos continuar. Pronto. Classe 1 agora, viu? B, classe 1. Posicionado completamente fora do ramo. Ó, quando eu falo de A, B e C, é plano oclusal do segundo molar. É aquela ocluso apical, de cima para baixo. Ok? Quando eu falo classe 1, 2 e 3, é de frente para trás, de frente para trás. Então, é distal dele para o ramo mandibular. Então, vamos só relembrar. Veja. É um dente que está parcialmente erupcionado. Então, essa aqui deve ser um semi-incluso. Beleza? Semi-incluso. Ou submucoso. Tá? Vamos botar aqui, submucoso. Certo? Eu tenho uma gengiva aqui. Ele é vertical. Tá certo? Ó, ao longo eixo. Vertical a esse daqui. E ele é classe B. Por que classe B? Porque as pontas da cúspides aqui dele tá no meio entre o plano oclusal do segundo molar e a cervical. Certo? Então, ó, submucoso, vertical e classe B. Como ele está fora do ramo, ele também é classe 1. Ok? Professor, ficou meio complicado. Vamos mostrar o classe 2? Olha, ele está vindo mais para trás. Então, ele vai ter uma parte dentro do ramo e uma parte fora do ramo. E o classe 3, totalmente dentro do ramo. Certo? Então, ó. 1, 2, 3. Beleza? Ó. 1, 2, 3. Então, vejam, é no sentido distal para o ramo mandibular. Quando eu falo assim, de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás, é para vocês memorizarem, tá certo? Facilitar. É nesse sentido aqui. Ok? Então, ó. 1, 2, 3. Ok? Alguma dúvida, pessoal?
Às vezes a gente acha, não, professor, isso aí é tranquilo, é besteira e tal. Mas não é, porque a gente já fez prova com isso, a gente bota umas imagens, né? E às vezes o pessoal fica se enganchando porque troca, né, a posição, né? Isso é coisa que cai em questão de concurso, entendeu? Cai em questão de residência, né? Para saber qual é o dente que tem um grau de dificuldade maior, né? Se é um C3, vê, se é um C3 ou se é um A1. Qual é o que tem o maior grau de dificuldade? O A1 ou o C3? O que é que vocês acham? Vou mostrar aqui, ó. A1 ou C3? O Breno já botou aqui, ó. C3. Mas eu botou C3. Exatamente. Tá certo? Então, veja, é algo que pode parecer simples, tá certo? Mas o que é que acontece? Pela pressa, às vezes, eu acho que é pela pressa, o pessoal dá uma vacilada, tá bom? Então, ó, o 3 é um dente que é intraósseo, vertical, tá? Intraósseo, vertical, tá certo? Ele é, ó, tá no meio aqui. Ele é o quê? A, B ou C? Tá no meio. Ele é o quê? A, B ou C? Será que estavam prestando atenção? Alguém tá digitando alguma coisa. Bruno, pronto. B, tá no meio. E 3, porque ele tá tudo dentro do ramo. Show de bola. Ótimo, João. Breno, Nayara, ótimo, ótimo. Beleza. Ok? Acho que tá tendo um delay que eu tô falando, vocês estão só escutando depois. Mas a internet hoje não tá ajudando, não. Mas veja, quer dizer que a gente só vai classificar terceiro molar inferior? Não. A gente também vai classificar o superior. Quanto à natureza do tecido que recobre, quanto à angulação e a posição A, B e C de Peele e Gregory. Por que é que a gente não tem a classificação 1, 2 e 3 para o superior? Peele e Gregory, no inferior eu tenho A, B e C, 1, 2, 3. Por que é que eu não tenho a 1, 2, 3 de Peele e Gregory no superior? Exatamente, Breno. Porque não tem um ramo. A referência é um ramo. Beleza? Então, pronto. Se você já me respondeu isso, você já sabe classificar o superior. Tá certo? João, depois a gente vai mostrar essa questão de retalho, tá certo? Vamos com calma. Retalho é algo assim que primeiro você tem que saber o princípio do retalho. Tá certo? Sabendo o princípio do retalho, tá? Aí a gente desenha, tá? No planejamento, qual é o melhor, tá bom? Então, ó, intraósseo, semi-incluso e submucoso, eu acho que não tem nenhum tipo de novidade, tá certo? É a mesma coisa do que a gente viu para o inferior. Quanto à angulação, certo? Mesiodistal, vertical, mesioangular, dígito angular. Então, ó, ou vertical, ou está inclinado para mesial, ou está inclinado para distal. Assim, ó, mesial e distal. Pode aparecer um horizontal aqui? Pode. É difícil de aparecer? É, mas pode aparecer. Pode aparecer um invertido? Pode. Tá certo? É difícil de aparecer? É. Tá? O que é que mais aparece? Um meso angular e um disto angular. Beleza? Vestíbulo palatino. Vestibular e palatino. Lembra que no meu inferior eu tinha vestibular e lingual, tá? Então ele pode ser ou para frente ou para trás, tá bom? Então, ó, a de Peele e Gregory, A, B e C. Qual é a referência para o meu A? Plano oclusal. A mesma coisa, ó. Tá no meu plano oclusal. Tá certo? Então, geralmente, esses terceiros molares que já estão no mesmo plano oclusal, tá? Do meu segundo molar, eles já estão totalmente erupcionados, tá certo? Nos superiores. Mas aí eu posso ter essa configuração, a posição B, ó.
Ele está onde? Entre a ponta da cúspide dele, está entre o plano oclusal do meu segundo molar e a minha parte cervical. Ele está no meio. É a mesma coisa, não muda nada, tá? E o C? Ele está abaixo da região cervical. Beleza? Então, ó, vê só. A, B, C. Então, ele está subindo. Ok? Ó, A, B, C. Certo? Por que eu não tenho 1, 2, 3? Como o próprio Breno já falou aqui. Porque eu não tenho um ramo mandibular. Então, eu não posso classificar. Em relação ao tuber. Não, não existe isso. Tá certo? Não existe essa classificação. Então, assim, a gente tem só esses terceiros molares? Não, nós temos outros também. Então, canino superior, inferior, pré-molar superior, inferior e alguns mesiodentes, tá certo? E nessa avaliação pré-operatória, tá certo? A medida mais importante é determinar a posição do dente no sentido do vestíbulo palatino, de anterior para posterior. E como é que a gente pode resolver isso, tá certo? Quando o paciente ele vem e ele tem um dente incluso na região de mandíbula e a gente faz o acesso, tá? Tem que passar devagar, tem um delay de 1 segundo no vídeo. É verdade, eu tô percebendo, tá com um delay. Pronto, aqui tá no dificuldade de remoção de outros dentes, não é isso? Espera aí. É aqui que você fala A, B, C. Ó, tá totalmente, ó, abaixo da porção cervical, tá certo? Tá além da porção cervical. O B, ele vai estar entre, certo? E o A, ele vai estar no mesmo plano oclusal. Deu para verificar agora, Bruno? Ou ainda... Ó, A, B... Tô vendo agora, passou quase agora. Vai entrar o C daqui a pouco, ó. Nossa, que demora, velho. Eu já tô no C e ele ainda tá no B. Rapaz. Ele não quer aparecer você não, rapaz. Oxi. Pera aí, que eu vou duplicar esse slide. Não pode não um negócio desse. Deixa eu mostrar o C. Ah, apareceu agora. Pronto. Eu acho que agora deu pra... Eu dupliquei aqui o slide. Eu acho que apareceu agora o C. Pronto. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, ó. Tá aparecendo a imagem aí do acesso, né? Tá. Pronto. Então veja, é um canino incluso, tá certo? Um elemento incluso, onde a gente faz uma incisão, tá certo? Faz até o osso, faz o descolamento, faz o afastamento, ó, com o meu afastador, beleza? E aí, ó, faço a irrigação, faço a osteotomia, tá certo? É a remoção do trabeculado ósseo que está gerando, tá certo, aquela impactação. A gente faz a exposição, ó, do elementozinho, faz a odontodissecção dele se necessário, tá?
Espera aí que ainda deu um delay aqui. Pronto, apareceu agora para vocês. Então, ó, a gente faz a exposição do elemento, tá? Faz uma odontosecção, cria um pontozinho de apoio de nada para a gente remover. E aí a gente faz o que, ó? A remoção do elemento, tá? A cavidade onde o elemento estava e o dente removido, certo? Esse tecido aqui que está aderido, tá certo? Na junção amelo-cementária, isso aqui é o folículo pericoronário, beleza? Então isso aqui tem que ser removido ou junto com o dente ou então curetado, tá? Isso não pode ficar lá não, tá certo? Isso não pode ficar. Meu Deus, a internet hoje não tá ajudando não. Pronto, entrou questão do canino, tá? Então veja, eu vou fazer um raio-x oclusal, tá certo? Então, ou na panorâmica aparecer um canino incluso. Mas clinicamente você pode saber se ele está mais para vestibular ou para palatino. Por quê? Pelo tamanho, tá? Pelo tamanho dele. Então, o volume dele, tá certo? Então, o volume você já tem um direcionamento para onde ele tá certo? A maior porção dele. Mas aí veja só, a maior porção dele está voltada para essa região do palato. Mas você não sabe se é a coroa ou se é a raiz, tá certo? Então eu não sei se vocês lembram de uma técnica especial, que é a técnica de Clark. Não sei se vocês lembram também, onde você faz o deslocamento horizontal, tá certo? Você faz um raio-x que a gente chama de ortorradial, e aí você faz duas tomadas, uma mesio-radial e uma disto-radial. E aí, nesse deslocamento horizontal, se o dente incluso ele acompanhar o deslocamento, ele está mais distante, ou seja, ele está para o lingual, ele está para o palatino, tá certo? Então aí você pode avaliar se essa coroa, realmente ela está por aqui, ou se é a raiz, tá certo? Ah, professor, mas olha, eu fiquei em dúvida nesse raio-x e tudo, então solicito uma tomografia, tá? Hoje nós temos o advento da tomografia para facilitar, tá certo, esse planejamento, ok? Mas aí qual é a ideia? Pronto, agora passou. Realizar a anestesia, realizar a incisão, tá? Realizar o descolamento, tá? E a exposição do elemento, tá? Para depois a gente começar a luxar o dente e removê-lo através dos meus elevadores. Então, as manobras podem ser a de sarrilho, pode ser a de alavanca, tá? Pode ser qualquer manobra, desde que você remova o elemento dentário sem danificar a estrutura vizinha. Para depois a gente fazer o quê? A gente remove, cureta, irriga, higieniza a região e faz o quê? A síntese. Então, veja, nós falamos das manobras. Deixa eu ver se abriu aqui a síntese. Abriu. Nós falamos das manobras, vê, a gente falou de diérese, tá? Falou de exérese, tá certo? Ó, exérese, tá? E falou, aqui eu posso colocar também no controle de hemorragia, tá? E aqui eu fiz o quê? A síntese, ok? Isso é manobra fundamental, certo? E aí, a gente perguntou a vocês, existe alguma conduta de admissão do paciente, tá certo? Se existir, escreva. Então, o que é uma conduta de admissão do paciente? É você receber o paciente, é você dar uma boa noite, é você ir lá chamar ele pelo nome. Chame o paciente pelo nome, tá? Nunca, é paciente 03, não, não. Chame o paciente pelo nome. Senhor fulano de tal, Dona Maria, São José, não sei o que, vem aqui por favor, tal, pronto, chama ele pelo nome, tá? Porque você vai admitir o paciente, vai conversar com ele, tá? Você vai sentir o paciente, você vai observar o paciente e você já vai começar a tirar as suas conclusões, tá? Se é ansioso ou não, né? Se pode ter alguma alteração sistêmica ou não, tá? Com alguma observação, tá? Quebra aquele gelo, tá? Quebra aquele medo, passa confiança. Então, vou fazer o quê? Vou fazer a anamnese, tá? Vou fazer a anamnese bem direcionada, bem dirigida, com pergunta objetiva, sem ficar arrodeando, perdendo tempo, bem dirigida, tá?
Vão solicitar exame complementar, se necessário, sim. Vão sim, tá certo? Vão sim. Por quê? Porque no exame complementar, você vai ver se ele tem alguma discrasia sanguínea ou não. Ah, é um paciente que, não, eu não tenho diabetes, mas ele reporta que urina muito, bebe muita água, tá? Opa, então pode ser que tenha uma suspeita. Então pede uma glicemia em jejum, pede uma glicada, tá? Ah, é para remoção de um dente incluso, né? Para uma avaliação, pede uma panorâmica, tá? Não podemos esquecer também de solicitação de parecer médico. Nos trabalhos que a gente passou, tinha um paciente que era hipertenso, tinha outro que era diabético, né? Tinha assim, febre reumática, tal. Qual é o problema de pedir um parecer médico daquela situação clínica do paciente? Ó, encaminha o paciente para a avaliação, né, da endocrinologia, da nefrologia, da cardiologia. Objetivo: o paciente será submetido a uma cirurgia odontológica, tá? Então vamos pedir um parecer médico, tá certo? Existem situações que vocês podem até achar que são tranquilas, mas não se iludam. Lá na frente, se tiver algum problema, o responsável pelo paciente vai dizer assim: mas o doutor é o senhor, o doutor é a senhora. Você estudou para isso e aconteceu esse problema com meu filho ou com uma filha por sua culpa, tá, pessoal? Então, sempre ter essa percepção da gente se cercar, tá certo, de segurança, tá? E a conduta pré-operatória, tá bom? Então, a gente vai analisar os resultados dos exames, a gente já vai começar a planejar, tá certo, a posição dos dentes. A gente não já viu as classificações, então a gente já tem que correr atrás disso, tá? Ó, tá incluso, tá submucoso, classificação A3, né? Mesoangular, distangular, tá? A gente vai receber os pareceres e a análise do parecer é por escrito. Ah, não, doutor, deixa eu ver aqui. Não, doutor Bruno, é porque a doutora fulana lá disse que eu estava bem, que eu podia fazer, certo? Mandou por escrito? Não, mandou não, então não faz. Não faz, tá? Não, mas ela disse que estava bem. Pronto, então peça para ela botar por escrito, por favor, porque você não vai mandar por escrito para ela, porque ela não lhe responde por escrito. Tá bom, pessoal? Não aceitem pareceres de boca, tá? Então tem que ser por escrito. E aí, ó, planejamento cirúrgico. Aí é onde vocês começam a raciocinar, certo? Então, ó, vai fazer pré-medicação? Sim ou não? Qual é a solução anestésica? Eita, esse daqui é bronca, tá? O instrumental, vamos ter que ter todo o instrumental para uma cirurgia, tá? Ô, professor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Bom, para a clínica de cirurgia tem que ter tudo, tá? Se vai usar ou não é outra coisa, mas eu tenho que ter o instrumental. Porque se eu pedir o instrumental e não tiver, a nota vai baixando. Todo mundo começa uma clínica com 10. Todo mundo começa uma clínica com 10. Mas a gente começa a perguntar, começa a analisar as coisas. Aí o 10 cai para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, para 0. Tá certo? E a técnica cirúrgica a ser realizada. Por isso que a ideia, depois de realizar a moldagem no colega, vazar o gesso, digo, ó, vamos fazer esse desenho de incisão aqui, vamos tentar fazer esse desenho aqui no inferior, no superior, tá? Porque você já vai começar a desenvolver o seu raciocínio de técnica. E mais uma vez eu reporto. Técnica cirúrgica é a manobra cirúrgica, tá? É a manobra cirúrgica da Excellency, ok? Então, assim, alguns fatores, né? É uma das coisas que a gente sempre discute e fica um pouco preocupado, é a questão da seleção da técnica anestésica ideal para aquele procedimento, né? Porque, às vezes, assim, vocês fazem a prática, a execução da técnica correta, mas falam a técnica errada. Não, eu vou fazer um bloqueio assim, 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 assim. Não, e às vezes vocês fazem uma infiltrativa. E às vezes pode acontecer o contrário. Então, o que é que eu quero? Raciocina o procedimento. A extensão da área. Então, lembra da anatomia daquela região. Tá? Qual é a inervação que está naquela área? Quais são os vasos? Né? O que é que tem ali? Tá certo? Profundidade e duração do procedimento. Vocês depois vão perceber, as primeiras cirurgias são as cirurgias mais demoradas, as de vocês. As primeiras. Por quê? Porque vocês estão chegando agora.
Com o passar do tempo, né, você com 1 ano, você já opera um pouco mais rápido. Com 2 anos, opera um pouco mais rápido. Com 3 anos, um pouco mais rápido. E assim sucessivamente, tá? Então, sempre calcular. Ó, eu sei que a minha MEP vacaína, ela pode ter uma latência de 2 horas, tal. Então, eu vou fazer esse elemento dentário. Esse elemento dentário, ele tem uma complexidade maior. E aí? Vamos entrar com mais tubetes anestésicos, tá? Necessidade de hemostasia, tá? Então, será que só a sutura no pós-operatório vai resolver? Ou eu tenho que usar algum artifício? Por exemplo, vocês vão ver na clínica a gente tem esponja de fibrina, né? Então, vocês devem saber que no processo do reparo, a fibrina, ela é primordial. Então, às vezes a gente coloca ali, tá certo? Uma esponja de fibrina, ela ajuda naquele processo de coagulação e aí ela já mantém o coágulo formado e em posição, tá? Idade do paciente, tá certo? Cuidado, certo? Por quê? Porque eu tenho paciente com idade avançada, hipertensão, pico hipertensivo, e vai utilizar um anestésico com vasoconstrictor e eu posso ter um aumento dessa pressão, tá? A mesma coisa aqui na hemostasia, tá? Além da esponja de fibrina, eu tenho também a situação de usar com ou sem vasoconstrictor, desculpa. Então, um paciente que ele é diabético, tá? A indicação de uso do vasoconstrictor dele é a felipressina, tá? Tem que ser um vasoconstrictor não adrenérgico. Por quê? Porque o vasoconstrictor adrenérgico, ele é capaz de aumentar o nível glicêmico, beleza? Um paciente que é cardiopata, tá certo? Então, você pode utilizar também uma felipressina. Por quê? Porque não adrenérgico, ele tem uma repercussão sistêmica menor do que o adrenérgico, tá certo? E outras situações, variações anatômicas, densidade óssea, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai escolher a nossa solução anestésica. Então, ó, aqui estão os exemplos. Bupivacaína, lidocaína sem vaso, lidocaína com vaso, tá certo? 1 para 100, 1 para 50 mil, tá? Lidocaína com epinefrina, amepvacaína com e sem vaso, aprilocaína, tá? E aqui está o nome comercial, certo? Eu sempre sugiro a vocês escolherem os tubetes de vidro, tá certo? Porque o êmbolo, ele percorre a luz do vaso, né, do anestésico, né, do tubete anestésico, com a maior facilidade, vai incomodar menos o paciente, entendeu? Você consegue deslizar com o maior controle. Aquelas que são de plástico são mais baratas, são, mas às vezes você não tem um controle de qualidade mais efetivo como essas daqui, tá bom? Que são de vidro, tá? E aí, ó, só pra gente relembrar, que eu acho que vocês viram isso, tá certo? Então, a epinefrina tem uma ação farmacológica oposta da insulina, que é considerado um hormônio hiperglicêmico, tá? Então, cuidado com a hipertensão. Principalmente em algumas situações de paciente com glaucoma. Então, a gente tem que evitar a utilização desses vasoconstrictores adrenérgicos, tá certo? Então, ó, em algumas situações, a gente pode até lançar mão da mepvacaína sem vaso, tá certo? Sem vasoconstrictor, ok? Porque 3% é uma concentração mais alta, tá? E é para procedimento rápido, curto, beleza? Se o procedimento é longo, eu posso utilizar o quê? A minha prilocaína 3% com felipressina, ok? Ah, professor, mas se eu quiser usar a prilocaína no procedimento curto, pode usar também, não tem problema, tá certo? Aqui é só a questão da opção, ok? Cardiopatias, certo? Para procedimento curto, a gente recomenda usar até 2 tubetes com vasoconstrictor, ou a MEP 3% sem vaso, tá certo? Para procedimento longo, prilocaína com a felipressina. Ô, professor, então eu posso usar uma lidocaína aqui nessa situação com vasoconstrictor? Pode. Mas aí vocês vão utilizar aquele 1 para 100 mil. Deixa eu botar aqui. Ó, estão vendo aqui que eu tenho uma lidocaína 2%, 1 para 100 mil, e uma lidocaína 1 para 50 mil.
Esse daqui é mais diluído. Então, utiliza esse aqui, agora sabendo que você vai usar no máximo 1 ou 2 tubetes, certo? Se eu utilizar esse aqui tem uma repercussão sistêmica um pouco maior, beleza? Então, ó, não usar vaso com paciente que faz o uso de beta-bloqueador. Então, na anamnese, vocês vão perguntar, ó, você faz uso de alguma medicação para controlar a pressão, tal? Faço sim. Você faz uso de bombinha? Faço sim. Você faz uso de tal remédio? Pronto. Pede a relação dos medicamentos, tá certo? E às vezes, pessoal, a gente não é obrigado a conhecer todos os medicamentos. Se a gente tem uma dificuldade, o que é que a gente faz? Traga o nome do remédio para dar uma olhada, e aí você vai ver a bula. Se tiver alguma coisa relacionada a beta-bloqueador, aí a gente não utiliza vasoconstrictor. Porque usando o vasoconstrictor, a gente tende a aumentar, tá certo? Essa ação do beta-bloqueador. Então, utiliza a mepivacaína 3%. Ok? Gestantes, tá? Não usar vaso nos 2 primeiros trimestres. Não usar prilocaína. Evitar prilocaína porque pode gerar metahemoglobinemia. Mepivacaína porque ele passa pela placenta, tá certo? Sempre avaliar risco-benefício. Qual é o que é mais recomendado? Lidocaína, 1 para 100 mil. Beleza? Quando a gente não utiliza a prilocaína, o vasoconstrictor dela, no primeiro trimestre, pode gerar um aborto, né? Um aborto espontâneo, e no último trimestre, um parto prematuro. Tá? Então, evitar citaneste, citocaína, prilocaína, tá? Geralmente, a gente sempre tem as tabelas, isso aqui é mais uma tabela, tá? Que traz a dose máxima que você pode fazer, tá certo? Então, a articaína, 7 mg por quilo até 500 mg, em crianças é 5 mg por quilo, tá? Então, bupivacaína, 1,3 mg, lidocaína, 4,4. Ah, professor, essa tabelinha eu tenho no Eduardo. Tem no Eduardo, tem na Lenita Van Macker, em vários livros que trazem. Isso aqui é mais uma tabela, tá certo? Então, assim, é só para você ter em mente que você tem que calcular a dose. Lógico, você não vai, assim, realizar conduta digamos assim, de intoxicação de paciente. Mas veja, você fez um planejamento para realizar uma cirurgia de um molar, de um 18 ou 48. Você planejou 3 tubetes anestésicos. Beleza, 1 para superior e 2 para inferior. Só que você já está no sexto, no sétimo. O paciente tem 80 quilos, 90. Se você já está partindo para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, você já está começando a ter um risco de intoxicação. E aí essa intoxicação pode atingir o sistema nervoso central, certo? Então, qual é a melhor conduta? Pare o procedimento, sutura, medica o paciente e reprograma a cirurgia, ok? Reprograma a cirurgia, certo? E aí eu acho que eu coloquei também lá, não foi? Conduta transoperatória. Então, o que é que tem que se colocar, pessoal? Então, a gente, para aquelas configurações de dentes inclusos, eu tenho que ter um retalho adequado. Então, meu retalho adequado, primeiro, eu tenho que obedecer aquela ponta do bisturi, tem que entrar em 45 graus, tocar no osso, correr o osso e sair ele vertical, tá? Ele tem que topar o osso, que ele tem que riscar e seccionar até o periósteo, tá? Eu tenho que ter um retalho que me permita uma boa visualização do campo cirúrgico, tá? Então, eu tenho que realizar uma incisão que eu enxergue onde eu vou operar, tá? Eu tenho que ter um retalho que eu tenho que ter a minha base maior do que a extremidade. Por quê? Pela nutrição sanguínea, ok? E eu tenho que ter um retalho que, na hora de suturar, ele fique sobre tecido ósseo sadio. Ele não fique sobre a cavidade, porque senão eu não vou ter uma cicatrização, ok? Então, o retalho ele tem que ser adequado, beleza? Eu tenho que remover todo aquele tecido ósseo de revestimento. Então, eu vou fazer o quê? Osteotomia. Odontosecção, tá certo? Em algumas situações. Lembra que eu falei no começo que existe um obstáculo mecânico e a gente tem que quebrar esse obstáculo mecânico, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, certo?
Vai fazer exérese. Opa, exérese, ó, remoção do dente do alvéolo. Tá? Então, isso aqui é diérese, tá? Isso aqui ainda faz parte da exérese, ó, fazendo, ó, osteotomia, odontodissecção, remoção do elemento. E, ó, isso aqui é o procedimento de controle da hemorragia e a síntese, tá? Então, essa é a conduta transoperatória, certo? Lembrando, mais uma vez, o retalho tem que ter uma dimensão apropriada, uma visualização adequada. Suprimento sanguíneo para esse retalho. E aí lembrar daqueles meus retalhos. Pode ser envelope com incisão relaxante, né? Ou incisão de Neumann, né? Ou Neumann modificada. Depende do que você quer, certo? Porque aí, ó, pode fazer nessa linha, faz uma relaxante. Às vezes pode fazer só envelope, tá certo? Ela vem até a frente. Isso vai depender do seu planejamento, tá? Então, acho que foi João Paulo. Não, a incisão que a gente pode fazer. João, a incisão que você tem que fazer é desde que você tenha visibilidade para remover esse elemento aqui. Como é que você vai remover esse elemento aqui? Você vai ter que fazer osteotomia, você vai ter que tirar o osso que está sobre essa região, não é verdade? Beleza. Eu vou ter que fazer uma odontodissecção também. Então, tudo isso tem que ser realizado sem danificar esse tecido, tá? Então, essas são as características da incisão, ok? Então, ó, a incisão no superior, tá certo? Então, posso acompanhar ela sucular e na região mesmo do tuber, eu faço ela retilínea. E aí eu faço todo o descolamento, ó, para cima e o dente fica exposto, tá? E o dente fica exposto. Beleza? Então, veja que é uma incisão ampla, tá certo? Grande. Você visualiza. Porque aqui você vai encaixar o seu elevador e vai realizar o seu movimento de sarrilho e o dente ele vai sair. Lembrando que a força de apoio que você faz é daqui para baixo. Daqui para baixo. Com retirada de osso, fazendo uso depois do enxerto ósseo. Não, João, depende. Depende. Essa questão de enxerto, a gente vê muito isso em processos de reabilitação, tá? Ou reabilitações extensas, ou em maxila, ou em mandíbula, tá? Para implante, tá certo? Existem sim algumas situações atípicas que você vai remover um dente que ele está muito profundo, que você pede uma tomografia, analisa e vê que realmente vai ficar uma cavidade grande. Você pode conversar com o paciente, tá certo? De utilizar um enxerto ali para não ficar uma depressão, uma falha, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas isso aí tem que ser algo bem conversado e bem analisado após a solicitação da tomografia. Beleza? Ó, faz outro perfil de incisão. Ó. Aqui a gente já faz a relaxante, estão vendo? Não, eu quis ampliar a minha visibilidade, então fiz uma relaxante, ó. Pá, descola mais ainda, ó. O dente ele tá na classificação de Pell Gregory. Isso aqui é o quê? A, B ou C? Onde ele tá? A, B ou C? Esse terceiro molar aqui. Isso. Ó, tá além da região cervical. Então, ó, vamos fazer uma relaxante, vamos descolar, ó. A gente chegou aqui, ó. Então, o apoio é daqui para baixo. O apoio é daqui para baixo, beleza? Ó, apoiar daqui para baixo, daqui para tirar. Nunca empurrar, nunca empurrar. Por quê? Por conta do seio maxilar, tá certo? Por conta do seio maxilar, tá? Então, a osteotomia que a gente faz nos terceiros molares inferiores. Então, eu tenho algumas fresas, né, ou brocas esféricas 4, 5, 6, 702, que é a que eu gosto mais de usar, tá certo? Ou a zecria. Por quê? Porque o diâmetro que ela proporciona no osso, tá? Já é um diâmetro de apoio para botar a ponta ativa do elevador e começar a luxar o elemento, tá? Então, a gente remove o osso até a linha equatorial do elemento, tá bom? A gente vai ali na região de maior diâmetro, tá certo? Na barriguinha mesmo do dente. Expor face oclusal, vestibular e distal, se possível, tá? Mas sempre evitar face lingual, tá certo? Por que evitar face lingual nesses inferiores?
porque eu posso ter alguma inervação ali, tá? Eu tenho meu ramozinho lingual que pode passar, eu posso ter uma variação de alguma artéria, então sempre evitar passar a broca nesse sentido, tá? Por que a gente diz assim que é interessante realizar a osteotomia e a odontodissecção nos inferiores? Lembram daquele meu impedimento mecânico? Dentinho aqui, ó. Ele é mesio-angular, intraósseo, tá certo? Ele tá entre o plano oclusal e entre a cervical. Ó a ponta aqui, tá certo? Então ele é classe B e aqui ele tá, digamos assim, fora do ramo mandibular, tá certo? Então ele é um B1. Então, se ele for erupcionar, ele vai bater nessa região aqui, na distal do segundo molar. Então, eu posso ter prejuízo a esse dente. Então, qual é o meu impedimento mecânico? É essa partezinha aqui. Então, o que é que eu faço? Eu secciono aqui. Eu faço a osteotomia, faço a odontosecção e depois eu removo o meu elemento. Quebrei a barreira mecânica, tá? Olha no meu horizontal. No meu horizontal, eu quebro essa barreira mecânica removendo a coroa. Se eu removo a coroa, eu fico com os fragmentos soltos para a gente poder fazer a remoção, tá? Então, vê só. Esse do horizontal. A gente faz a osteotomia, então vê que a osteotomia é vestibular, oclusal e distal. Lingual está preservado, ó. Lingual está preservado aqui. Então a gente faz isso, aí a gente, ó, pum, vamos passar a broca aqui, vamos fazer a odontosecção aqui. Beleza, então a gente passa a broca. A gente passa a broca e, ó, pum, removeu a coroa. Beleza? Como já quebramos aquela impactação mecânica, aquela resistência. A gente já criou espaço para puxar isso aqui. Como é que a gente faz? A gente pode seccionar as raízes. Remove uma e depois remove a outra. Traz a raiz, tá certo? Para o espaço, tá? Para o espaço disponível, ok? A gente traz essa raiz para esse espaço disponível. Então, ó, quando a gente fala em odontosecção, é isso aqui, ó. Uma broca cria e ela vai criando uma canaleta. Ó, ela cria uma canaleta no osso. Fiz a incisão, descolei, afastando. E aí a gente bota a broca e ela vai criando uma canaleta. Criando um espaço. Criando um espaço para quê? Para o apoio da minha pontativa do elevador. Certo? Por mais que a gente saiba, né, que existe um ponto de resistência, tá? Mas é interessante, às vezes, a gente realizar essa canaleta e fazer um discreto movimento de luxação para começar a romper algumas fibras, tá certo? Porque aí depois vocês vão fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é osso que a gente tira. Osso não, desculpa. É o dente que a gente secciona. Aqui é a direção da raiz que a gente secciona. E isso aqui, ó, é um pedacinho de osso que a gente também remove, tá? Porque eu tenho aqui uma parte do dente no ramo. Então a gente faz também uma osteotomia nessa região para facilitar o quê? A remoção da coroa e a remoção dos fragmentos radiculares, tá? Então, esses desenhos vocês vão fazer no raio-x, tá certo? E aí, ó, eu tenho um dente que está inclinado para mesial, beleza? Ele está meso-angular. Ó, professor, olha, mas se eu tirar nessa região aqui, o dente ele ainda vai ficar impactando aqui. Então faça o seguinte, ó, crie uma canaleta bem espaçosa para distal, para vestibular, remova a impactação em distal, e o que é que você vai fazer? Você vai fazer um movimento de luxar para onde? Para distal, tá? Apoia a minha pontativa aqui, faz o movimento de roda, faz o movimento de sarrilho para ela fazer esse caminho aqui, tá? Por quê? Porque eu já não tenho mais esse fragmento, certo? A mesma coisa, ó, vê, não tem o fragmento, ó, como é que ele vai fazer? Ó, não tem o fragmento, ó, como é que ele faz, certo? Então aqui, por isso que a gente olha o raio-x, a gente planeja, né? E mesmo assim na hora, a gente tem que avaliar bem e analisar bem
Por quê? Porque é uma cirurgia que pode ser realizada em 5 minutos. Tá certo? Uma cirurgia de 5 minutos. Tá? Você pode transformá-la em 1 hora. Tá? Ó, vamos fazer a odontosecção. Então, passar a broquinha, ó, para romper mesmo. Tá certo? Rompeu, beleza. Então, vamos fazer a remoção logo do fragmento distal. Por quê? Veja que a osteotomia ela foi feita mais na região distal. Por que na mesial não foi feita? Porque na mesial tem um dente. Está muito juntinho aqui do dente. Não dá para fazer. Então vamos fazer aqui. Então a gente faz o espaço na distal, remove, né, essa resistência, separando o dente. E a gente, qual é o primeiro fragmento que a gente remove? O fragmento distal. E o outro fragmento que fica, apoia a pontativa do elevador, faz um movimentozinho e ele vai cair para onde? Para o espaço, pá, vazio. Quebrou resistência, o fragmento ele começa a sair. Tá bom, pessoal? A gente sempre fala para o pessoal que tem que sentir o dente luxar, certo? E tem que sentir mesmo. Coloca e vai fazendo aquela força e vai sentindo. Nem 8, nem 80. O 8, você basicamente vai traumatizar tecido, vai machucar tecido, tá? E você pode ter complicações, certo? O 80 pode chegar até o extremo de fraturar o elemento, fraturar a mandíbula, tá? Então, vai sentindo o elemento, vai sentindo. E aí você vai tendo a firmeza de promover a luxação, ok? Nos superiores, tá? Cincel, descolador, tem a utilização de fresas também. Só que, assim, eu não, só em último caso eu utilizo fresa, tá? Em último caso eu utilizo broca. Por quê? Questão de anatomia. O osso, nessa região do terceiro molar, ele é um osso, uma cortical que está bem mais delgada. E às vezes, pessoal, você consegue romper essa tábua óssea com a pontativa do seu elevador. Você pode localizar ali aquele espaço que está mais frágil e abrir no caminho, sem usar a fresa. Por que é que eu digo isso? Porque eu só usei em 2 situações. Já faz muito tempo que eu não uso. Nas 2 situações que eu utilizei, a pressão do vento que saía no motor, na caneta, ela entrou nos tecidos e gerou um edema no paciente pós-operatório, que a gente chama de efizema, tá? Efizema é a presença de ar dentro dos tecidos. Lógico, pós-operatório, medicação, repouso, compressa morna, isso aí desaparece, tá? Mas é desconfortável para o paciente, tá bom? Então, às vezes, naquela situação, eu vou fazer mais rápido, vou fazer com a broca, eu faço ligeiro e tal, não faz. Porque aí você pode ter essa complicação e algo que era para ser bem tranquilo, demora, tá? Então, se for para usar, a mesma coisa, até a linha equatorial do dente, face vestibular e mesial, a gente vai mais mexer. Dificilmente a gente vai ter uma broca passando na face distal, que é na região de túber, até mesmo na oclusão, ok? Então, o que é que a gente faz? A gente faz esse desenho aqui, ó, mesial e aqui, ó, vestibular, tá certo? Mesial, tá. Por quê? Porque a gente cria esse espaço, tá? Criou esse espaço na vestibular, o osso ele fica ainda tanto na medula como na região de palato. Você coloca a ponta ativa do elevador, faz um movimento de roda, o elemento vai sair para a região de menor resistência, ok? Então, ó, conduta pós-operatória. Sempre vai verificar a região operada. Assim que terminar, verifica se está sangrando, verifica se tem algum tecido lacerado, isquemiado, enfim, verifica tudo, beleza? Vai verificar como é que o paciente está. Sempre conversa, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá? Para saber se o paciente está realmente bem, né? E mostrar segurança a ele, tá certo? Às vezes o paciente ele fica preocupado, né? Que vai fazer cirurgia na faculdade, vai se submeter a procedimento cirúrgico com o aluno, e às vezes o aluno ele fica, assim, transpassando aquele nervosismo, né? Então, a ideia é passar segurança para o paciente. E verificar como é que ele tá certo? Ó, tá tudo bem, a gente tá fazendo isso, se sentir alguma coisa, avisa, tá? Isso é uma forma de você expor ao paciente que você tá ali do lado dele para ajudá-lo, tá bom?
Limpar a região, tá certo? Não vai deixar o paciente babando de sangue, sair com a cara toda melada, tá certo? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, tá? Então, limpar o paciente, tá certo? Tirar aquele excesso de sangue e tudo. E a prescrição domiciliar. SOAINE, vai fazer antibiótico, tá? Vou fazer um colutório. Então, isso é uma situação que vocês vão ter que analisar. Cada caso é um caso. Por quê? Existe até uma situação que vocês podem até prescrever para o paciente e botar assim, vírgula, se necessário. Por quê? Porque a cirurgia foi tão rápida, tão redonda, tão show de bola, que não vai precisar de uma medicação. Se ele seguir as orientações do repouso e do gelo, né, que é a crioterapia, ele, se vier a sentir alguma coisa, ele faz uso da medicação, ok? Aqui a gente colocou algumas situações que a gente não pode deixar, né, de perceber, tá certo? São algumas complicações. Então, situação de hematoma. Por isso que terminou, a gente tem que observar o paciente, tanto intraoral como extraoral, principalmente se a cirurgia for um pouquinho mais complicada, tá? Situação de paralisia, tá certo? É quando eu tenho o bloqueio das terminações motoras, tá certo? Motoras. Então, informar o paciente, tá com dificuldade disso, tá com dificuldade disso. Por quê? Porque a parestesia, tá certo? É a dormência, tá? É a dormência, certo? Mas o paciente, ele pode ter a sensibilidade, mas ele pode estar com estado de paralisia. Então, você levou algum ramo do facial. Não sei como, mas às vezes pode acontecer, tá bom? O trismo, então, você jogou anestésico demais no masseter, por exemplo. Foi fazer uma troncular, e aí você errou, né, a região de língula, né, da face medial, da mandíbula, e você fez no pterygoideu medial, por exemplo. Né? Você jogou todo o anestésico no pterygoideu medial. Opa, então o pterygoideu medial ele vai inflamar e ele vai gerar um trismo, e o paciente não vai abrir a boca, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Troca de tubete ou solução anestésica. Infelizmente, alguns dentistas, eles têm o hábito de, quando utilizam um tubete anestésico, ele guarda. Para quê? Não, eu vou colocar alguma solução para quando chegar um paciente, para que eu venha usar isso aqui e utilizar. Não recomendo fazer isso, tá? Não recomendo. Por quê? Eu já peguei 2 pacientes, por incrível que pareça, um numa semana e outro na outra. 2 pacientes em Garanhuns, oriundos desse tipo de erro, tá? Desse tipo de erro, certo? Então, assim, a primeira paciente foi tranquila de se resolver, certo? Porque o profissional só injetou meio tubete, percebeu logo, né? A paciente reclamou logo de dor e, enfim, né? Foi fácil da gente contornar. Mas a segunda paciente foi bronca, tá? A segunda paciente foi bronca. Eu tentei resgatar o caso dela para mostrar para vocês e não consegui. Mas eu vou ver se até a próxima aula eu consigo para mostrar a situação do extraoral e do intraoral, tá? Quase beirou uma necrose, porque foram 2 tubetes de hipoclorito de sódio injetado no interior dos tecidos da paciente, tá? No tubete de lidocaína, né, 2% com vaso, a gente tinha uma solução de hipoclorito de sódio. Por quê? Porque as meninas usavam para fazer endodontia, né? Então, para ser mais prático, né, a utilização da seringa Carpuli, né, que não é a seringa utilizada para irrigação, né, endodôntica, elas utilizavam isso, certo? Então, eu não recomendo fazer isso, pessoal. Se terminou, joga fora, descarta, tá? Descarta, pelo amor de Deus, certo? Uma bronca dessa é grande, tá? E principalmente pela bronca que a gente pegou e uma briga. Eu comprei a briga e discuti muito fortemente com a médica, que começou a dizer que não era, que não sei o que, começou a brigar, e eu peitei e pronto. Mas, assim, não é sempre que a gente consegue contornar essas situações, ok? Algumas situações de efeitos adversos, tá certo? Em relação a excesso de anestésico, principalmente tremores, euforia, agitação, confusão mental, tá certo? Alguma alteração do ritmo cardíaco, ou taquicardia, ou braquicardia, tá? A hipotensão arterial. Então, são efeitos adversos que a gente tem que estar muito ligado. Lembram daquele slide que eu botei dose máxima
Aquilo ali foi um exemplo de uma tabela. Aquilo é para chamar a atenção, pelo amor de Deus. Vejam a dose máxima, tá? Para vocês, todo paciente vai ter entre 70 e 80 quilos. A grande maioria, tá certo? 70 e 80 quilos. Mas sempre fiquem na observância, tá? Do excesso, tá? Então, ó, meu limite são 8 tubetes, então você sempre vai trabalhar com 5 tubetes, tá certo? Não ultrapassem isso. Até porque cada paciente ele responde de uma forma, tá? Àquela intoxicação, ok? Convulsão pode acontecer, tá? É incomum, mas é colocado aqui, tá certo? Alteração nervosa, tá certo? Que aí pode até ter uma depressão respiratória e reação alérgica, tá certo? Eu já tive uma oportunidade de operar com Belmino, né? Faz tempo, isso ainda era acadêmico, e a gente ia fazer uma cirurgia no seio maxilar de uma paciente, a gente fez infiltração anestésica, a primeira, e quando a gente foi fazer a segunda infiltração anestésica, a mucosa da mulher ficou toda vermelha. Aí eu olhei assim, eu digo, oxe, que danada é isso? Eu digo, mas, Belmino, essa mulher tá com alergia. Dito e feito, a mulher começou a desenvolver um choque anafilático. A sorte é que ela estava no hospital. E já foi de pronto medicada, né? Recebeu adrenalina, corticóide, antihistamínico e tudo. E aí conseguiu reverter. Mas foi uma reação alérgica. Então, assim, vamos perguntar na amnésia. Já tomou anestesia de dentista? Já. Já teve algum problema antes? Tive. O que foi que teve? Ah, não sei dizer. Então pede uma avaliação médica. Beleza? Pede uma avaliação médica. Então, lembrar que a gente sempre vai ter essa lesão, tá certo? Tecidual. A lesão tecidual vai promover um processo inflamatório. O processo inflamatório ele vai gerar mediador químico e o mediador químico ele vai gerar a minha sintomatologia, tá? Então aí, você sabendo essa cascata, você vai saber de acordo com o seu planejamento. Não, eu quero prevenir muito disso. Então eu vou usar um corticoide, onde eu vou utilizar na minha fosfolipase A2, tá? Não é um trauma tão grande, eu vou preferir trabalhar com AINE, tá certo? Então você vai trabalhar com AINE que pega COX 1 e 2, ou se só pega COX 2, tá certo? Então, assim, são situações que vocês têm que ter em mente, tá? Para poder trabalhar. Por quê? Eu tenho o meu analgésico e a dipirona, tá certo? É o exemplo mais clássico, tá? Que ele vai atuar no meu nociceptor. Não sei se vocês lembram de nociceptor ativado. No livro de Eduardo fala isso, que o dipirona, ele é o único analgésico capaz, tá? De atuar na prevenção dessa sensibilização de nociceptor, como também atuar em nociceptor já sensibilizado, certo? Então, a nossa dipirona mono hidratada, o nosso analgésico periférico, tá? Então, ó, a gente tem que saber dessa cascata aqui para saber qual é a medicação que a gente vai utilizar, beleza? Orientações pós-operatórias. Isso aqui é um exemplo. Cada um pode fazer a sua? Pode, não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum. Mas desde que tenha isso aqui por escrito, né? Interessante botar aqui a data de retorno. Interessante ter uma fichinha dessa carbonada, né? Assinada, para comprovar que o paciente recebeu, tá certo? É muito interessante isso. E aqui isso aqui é só lembrança que eu sei que todo mundo já sabe, tá? Questão da profilaxia antibiótica. Eu tenho aqui meus procedimentos. E esses meus procedimentos, eles necessitam de uma profilaxia antibiótica. Veja, não é uma profilaxia para febre reumática. Não. Para endocardite bacteriana. Não. É uma profilaxia, por quê? Porque eu vou gerar um quadro de bacteremia. Então, a gente trabalha com amoxicilina 1 grama. Beleza? Aí, alérgico à amoxicilina. Clindamicina 600 miligramas. Tá? Então, ó, outras situações que aí sim a gente já vai ter, ó, uma situação mais peculiar. Endocardite, válvulas cardíacas. Opa, então já vou trabalhar com minha amoxicilina 2 gramas. Tá certo? 1 hora antes do procedimento. Aí, alérgico à amoxicilina, clindamicina 600 miligramas. Ok? Então, aqui, ó, só exemplificando, tá? Tanto para o adulto como para a criança. Isso para prevenção da endocardite bacteriana, tá certo? Aqui a fórmula, certo?
E aí eu digo a vocês, sempre tenham algum livro, né, algum bulário, que possa trazer alguma fórmula, tá certo? Para aplicação dessas medicações em crianças. Nem sempre você vai ter um pediatra à disposição. Nem sempre você vai ter um odontopediatra à disposição. E às vezes você tem que prescrever para o paciente, tá bom? Então, existem umas fórmulas clássicas, tá certo? E às vezes no DEF, né, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, que é um bulário, ele traz algumas fórmulas dessa também, tá certo? Eu acho interessante vocês terem, tá? Ó, sendo alérgico à penicilina, tá? Então, 600 miligramas do clindamicina, certo? Para criança, a gente utiliza a suspensão. Por que não utiliza a clindamicina suspensão? Porque não tem, beleza? Então, na criança, a gente pode utilizar a azitromicina suspensão, beleza? E para dente retido, eu posso fazer uma profilaxia antibiótica, tá certo? Independente da prevenção de endocardite, tá? Mas aí eu trabalho com o quê? Com 1 grama, 1 hora antes, e uma cápsula de 8 em 8 por 7 dias no pós-operatório, beleza? A gente pode fazer isso. Posso trabalhar com anti-inflamatório? Pode. Ó, um comprimido de 12 horas por 3 dias. Posso trabalhar com meu dipirona? Show de bola, de 6 em 6 horas durante 3 dias. Lembrar que depois de 3 dias, eu tenho retardo do meu tecido de granulação. Lembram daquela tabelinha que eu botei na aula passada? Daquela fisiologia do reparo ósseo? Lembram? Então, ó, passou de 3 dias, qualquer anti-inflamatório ou analgésico, mais de 3 dias, ele retarda a deposição de tecido de granulação e atrasa todo o processo de reparo, ok? Para hemorragia, que pode acontecer, tá? O que é que tem que fazer de imediato? Rever sutura e ver onde é que está saindo o sangue. Tá? É a primeira coisa. Identificar. Será que é um sangramento arterial? Será que é um sangramento venoso? Tá certo? E aí eu tenho, ó, esponja de fibrina, que eu tenho Hemospon, cera para osso, tá? Compressa com gás umedecida com soro fisiológico gelado. Outra sutura, tá certo? Tem uma solução chamada Hemostop, que você pode jogar na gase e colocar ali, né? Você tem também o Transamin, comprimido que você pode macerar, diluir em soro, molha na compressa de gás e coloca lá também. Uma série de situações que você pode colocar como medicação local, tá? E a medicação sistêmica, um exemplo, é a vitamina K, tá certo? Um frasco ampola ao dia por 3 dias no máximo, tá certo? Por via IM. Por que no máximo por 3 dias? Passando disso aí, eu já tenho uma alteração da minha cascata de coagulação, tá? Eu já começo a ter efeito trom... Alô, 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 alô? Puxa. Cortou, foi. Alô? Alô? Estou escutando o senhor, profe. Ah, pronto. Porque cortou aqui para mim, deu um barulho e cortou. Bom, quando eu passo por mais de 3 dias, eu já tenho uma tendência a ter efeitos de trombose, tá certo? Então, a gente só prescreve no máximo por 3 dias. Ah, nós temos outro perfil de medicação, nós temos também o Transamin, tá? Um comprimido que você pode prescrever de 8 em 8 horas, tá certo? Por no máximo também 3 dias, tá? E aqui, pessoal, só mais referências para vocês memorizarem, tá? Então, o princípio ativo, o medicamento magistral ou de referência, a concentração e a forma de apresentação dele, beleza? Então, aqui eu tenho antibiótico, eu tenho um anti-inflamatório, tá certo? E eu tenho também a apresentação de analgésicos. Sabendo que o paracetamol com codeína é o meu analgésico de ação central, codeína. Dipirona, analgésico de ação periférica, a mesma coisa, o meu paracetamol. Ok? Tá aqui. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu acho que se vocês forem rever agora aquele mesmo trabalhozinho para começar a classificar os dentes, vocês já vão ter toda a condição, velho. Se está intraósseo, né? Se está submucoso, né?
se ele está numa posição vertical, se está numa posição horizontal, se ele é um classe A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tá? Então, tem total condição de fazer isso agora, tá? Total condição de fazer isso agora, certo? Veja, para aquele momento que eu coloquei, tá certo? A gente respondeu aqui aquelas atividades. Lógico, a gente ainda vai discutir os casos, cada caso. Mas tinha dificuldade de colocar o cuidado do acolhimento, o cuidado do pré-operatório, o transoperatório, pós-operatório? Não, não tem. E às vezes vocês podem achar até repetitivo as coisas. Mas por que às vezes são repetitivas? Porque às vezes a gente encontra falha nessas situações, tá? E eu não quero que esses erros aconteçam com vocês, tá? Então, essas classificações, repitam o exercício, tá certo? Da análise daquelas radiografias e já vão classificando, né? Já vão treinando, tá certo? E aí sempre revisar essa questão, tanto de terapêutica, tá certo? Pré e pós-operatória, certo? Lembrar, pelo amor de Deus, eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um meu momento de lesão, tá? Então eu quero evitar aquela cascata de inflamação, vamos entrar com corticoide. Não, o paciente não pode tomar corticoide, eu não quero, então eu tenho meus AINES. Mas meus AINES, eu tenho aquele meus AINES que pega COX-1, COX-2 e pega os dois. Não, mas eu tenho aquele que só pega o COX-2, que é o seletivo. Ah, não, mas eu também vou entrar com analgésico, porque são os mediadores químicos que são oriundos do leucotrieno. Então, assim, vamos ter essa percepção do raciocínio fisiológico, tá? Quando vocês começarem a desenvolver esse raciocínio do procedimento, da fisiologia, né, do que acontece, da inflamação, do reparo, tudo, cara, quando chegar na clínica, vocês vão voar. Vocês vão voar, entendeu? Vocês já vão chegar, ó, é assim, a classificação é essa, o procedimento é esse, a medicação vai ser essa, tá? Ajustes vão ser necessários? Vão, mas vocês vão voar na clínica, literalmente, tá? E aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguma coisa para me perguntar? Breno, não só eu. Estamos esperando o sistema abrir para a gente lançar as notas, beleza? Ainda não abriu. Foi passado para a gente que ia regularizar sábado, mas ainda não regularizou. Eu já estou com as notas prontas. Assim que liberar, bicho, não só sou eu, não. Tem outros professores que não estão conseguindo, não. Tá certo? Mas assim que fizer isso, a gente libera, bicho. Eu já estou com as notas prontas já. Tenho. Hoje eu não estava na faculdade, quem estava era o professor Guilherme. Eu pedi para ele verificar isso, que a professora, ela já está, né, já estava na situação de gerar matrícula, entendeu? Que eu já conversei com ela isso, que ela vai pegar a turma atual de dentística, mas ela também vai pegar a turma do semestre passado para reposição. Deixa eu... Aí, assim, eu ainda não falei com o Guilherme, entendeu? Que assim que eu cheguei, eu ainda vim dar aula para vocês, ainda vou conversar com ele, e amanhã eu tô lá, tá certo? Eu acho que a Micaela é a líder. Eu passo. Eu espero, tá certo, que tudo já seja resolvido essa semana, tá? Não só a de dentística, mas a de endo também, entendeu? A de endo também. A gente está com vontade de colocar os preceptores para alinhar com vocês, isso, tá certo? Como também a situação do professor de tópicos, viu, pessoal? É professor Diogo, o sistema está dando um problema todo, mas assim, eu já fui muito claro semana passada. Diogo veio à faculdade, conversou com a menina do RH e tudo direitinho. E eu fui muito claro, se esse negócio não for resolvido de imediato, tá certo? Eu já sei quais são as pendências, entre aspas, né, que vocês queriam que a gente trabalhasse de revisão, e a gente vai montar o cronograma e vai começar o cronograma com vocês, tá certo? Então, amanhã eu vou tirar essas pendências e aí depois a gente combina qualquer coisa, ok?
Então, pessoal, deixa eu colocar. Eu estava preocupado, a gente começou a aula só com 8, 9 pessoas. Eu pensei que o pessoal estava achando que hoje era feriado também. Mas, pelo menos, deu uma aumentada no quantitativo, certo? Então, a aula foi gravada, tá bom? Avisa o pessoal que não pôde estar presente agora para dar uma lida. É importante, tá certo? Isso tudo tem naqueles livros, tá certo? Mas isso aí serve de guia, serve de orientação, tá? Por favor, deem uma revisada, tá? E vão memorizando isso aí. Eu imaginei que muita gente pensava que era feriado, mas enfim. Pessoal, então, uma boa noite para vocês, tá certo? Estudem, revisem isso, tá certo? Porque a hora de cobrar não vai ser na hora da prova, não, viu? A hora de cobrar vai ser na hora que o paciente estiver lá e o exame estiver lá. Quando eu perguntar, tá certo, qual é a classificação desse dente? Qual é o planejamento? O que é que você vai fazer de pré-operatório? O que é que você vai fazer de pós-operatório? Aí não vai ter desculpa para gaguejar, não, viu? Vai ter que responder, tá certo? Porque, é como eu disse, todo mundo começa com 10. Mas aí, se começou a gaguejar, 9,5. Continuou gaguejando, 9. Gaguejou e vai baixando, tá bom? Então, a hora do pega para capar não vai ser agora, não. Vai ser na hora quando a gente tiver com o paciente.